Olá, meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho Saúde, que tem como objetivo divulgar as melhores práticas de saúde e bem-estar. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista ao final. Peça se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br. Tem uma novidade especial, principalmente para você que tem uma pequena e média empresa e uma clínica. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é graduado em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP São Paulo. Possui especialização em marketing político e campanhas eleitorais pela ECA USP e em Ciência Política pela FESP também São Paulo. Mestre em Psicologia Social pela PUC e é fundador do Choque de Vida e atua como mentor, professor universitário e teatral. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Maurício Ramos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Que legal. E diga uma coisa, você decidiu partir para esse lado, né, de sociologia política, de trabalhar com isso, por quê? O que te levou a isso? Eu saí da medicina, fiz 3 anos de medicina, eu tive uma desilusão, saí, e eu tinha um amigo que falava assim, talvez seja um cara de humanas, sempre achei um cara de humanas, vai pesquisar. Eu tinha um dilema, né? A gente faz algo do coração, a gente se decepciona, né? Deixa eu procurar algo que não é do coração. Tinha um programa legal de ciência política na Escola de Sociologia e Política, na FESP. Ingressei, super me identifiquei com essa parte acadêmica, de estudo, sociologia, história, política, uma área fantástica. E aí eu comecei a seguir essa carreira acadêmica, né? Graduei, fiz 2 pós-graduações, ingressei no mestrado, tudo tendo uma área interdisciplinar, mas com um fio condutor da política. E agora, pensando talvez no doutorado para fechar essa trajetória. Paralelamente, sempre fui uma pessoa das artes, né? Sou formado em teatro de máscaras e em artes plásticas também, sempre segui essa linha. Quando eu encontrei uma demanda, né, a gente estuda, a gente tem um trabalho e tal, esse trabalho geralmente tem barreiras, né? Como que a gente supera essas barreiras? Sempre que eu me propunha a superar essas barreiras, o caminho era a arte, né? Era o teatro, era a criatividade. Eu falei, por que não conciliar isso, né? Por que a gente precisa ter uma vida dividida? Aqui é só acadêmico, né? Aqui é só artístico, né? Vamos conciliar isso com um propósito maior. E você juntou essas duas coisas? Juntei, no Choque de Vida. No Choque de Vida, Isso. que a gente vai conversar daqui a pouco. Agora, durante a tua trajetória, né, de aprendizado, de pós-graduação, o que foi mudando na sua cabeça? Quais foram os insights que você acabou tendo, né, durante essa trajetória que você vai... Na verdade, você foi adaptando, né, um sistema. Você adaptou. Né? Sim, você criou com várias coisas que você tem de aprendizado. O que você percebeu de insight que foi te levando, te conduzindo para outros lugares e esses lugares chegaram no ponto que você está agora? O mundo acadêmico, a pesquisa em geral acadêmica, ela constata. Então, a realidade é essa, né? Dá um exemplo, tá? A liderança do futuro, uma característica principal? Criatividade. Então, hoje, pesquisas constatam a necessidade de você ter lideranças cada vez mais criativas. Constatou. Encerrou. Como é que você transporta isso? Tá, com base nisso, o que eu faço? A gente precisa treinar, né? A gente precisa criar ou despertar a criatividade numa liderança. Quando você salta para essa parte prática, você precisa de uma nova área, porque o mundo acadêmico não contempla essa parte prática. Então, eu constato, né, eu posso ensinar essa constatação em sala de aula, mas eu preciso uma hora treinar, né? A gente precisa transformar essa realidade.
E aí, nessa ideia de que a gente precisa transformar, seguir um caminho prático, eu tenho que um pouco me desviar do mundo acadêmico e ir para esse espaço experimental, prático, em que eu posso ensinar através da experiência e não só de uma maneira passiva, né? Eu falo aqui, você escuta aí, acabou. Me diga uma coisa, você ensina psicologia política. Sim, sim. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa psicologia política. É como, né? É como o candidato usa uma persuasão, é isso? Como uma pessoa usa uma persuasão? Como é que é isso? Também pode, tá? Contém. Psicologia política é um campo da psicologia social. Tá? A sociologia, ela entende a sociedade como um todo. Né? E a psicologia entende o indivíduo. Dentro dele, com ele. A psicologia social vai estudar esse indivíduo inserido na sociedade. Né? Os pesquisadores, né, e obviamente é uma área interdisciplinar. Então, não estudo só psicologia, tem que ter uma base de sociologia, tem que ter uma base histórica, né, tem que ter uma base de antropologia. Os pesquisadores, né, os psicólogos sociais que estudam a política, estudam psicologia social. O aspecto político do indivíduo inserido na sociedade. Tá? Através disso, a gente pode estudar psicologia discursiva, técnicas de persuasão, a gente pode estudar ideologia, né? Polarização política, espectro político, as bases emocionais, as bases cognitivas. Então você tem uma série de campos interdisciplinares que vão estudar o indivíduo na sociedade, inclusive técnicas de persuasão, né? Técnicas de vínculo entre o eleitor e a liderança política, o candidato. Então, é um campo muito amplo, muito aberto, em que você entra por ele e você vai se encontra em algum lugar, né? O meu mestrado, por exemplo, foi em psicologia social, na área de discurso. Então, como eu dou uma disciplina introdutória, eu tento abordar o campo, em geral, para o assessor, né, para o meu aluno, ele ter um conhecimento. Então, saber onde procurar, onde tem informação e onde ele pode achar. Eu vou escrever um discurso para um candidato. Né? O que eu preciso? Técnicas de persuasão discursiva. Eu sei que tem esse campo. Eu posso ir lá pesquisar e arrumar as informações necessárias para o meu trabalho. Agora, você faz isso, e você falou antropologia, sociologia e tal. Quer dizer, a gente não tem um único discurso. A gente tem discurso para públicos diferentes. Sim, sim. E aí você ensina para este político os discursos diferentes conforme o público. Isso, exatamente. Então você pega e fala assim, peraí, aqui tem um público tal, numa cidade tal, numa situação tal, e você podia pegar tal viés. Aí você mostra para ele o viés que ele tem que atuar. Isso. Dá uma resumida. A gente tem que pensar sempre que não existe um monólogo. Tá? Você vai no teatro, vê um monólogo? Não é. Né? O ator, ele tá dentro do seu lugar, está interpretando, mas ele tem uma noção do que está acontecendo fora. Né? Ele tem o respaldo do público, ele tem a atenção do público. Da mesma forma, não existe um discurso de um único lado. Né? Então a gente está conversando agora, você está me fazendo pergunta, mas você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo. A gente tem um diálogo travado aqui, apesar de ser pergunta e resposta. Quando a gente aplica isso para a política, não esquece o seu público. Então, o orador bom, né? O orador que prospera, ele está ouvindo a resposta desse público. Pode ser parte técnica. Eu vou encaixar cadência. Vou falar mais devagar. Não, eu preciso dar uma acelerada no meu discurso. O pessoal não está empolgado. Né? Deixa eu segurar aqui, deixa eu contar uma anedota, alguma coisa assim, para voltar a atenção.
Então, o tempo todo que eu estou falando, eu estou dialogando com esse público. E, obviamente, né, valores morais, necessidades ou desejos políticos, eles estão incorporados nisso. Eu estou falando aquilo que o meu eleitor acredita? Deixa eu prestar atenção. Então, primeiro se estuda o eleitorado, né? Mais ou menos a gente tem um público-alvo que a gente vai falar. Só que durante esse discurso, sempre não perder esse contato com esse público. Né? Sempre manter essa ideia. Eu falo, mas eu também escuto a resposta. Mesmo que a resposta seja um aplauso, o olhar, né? O silêncio. É tudo uma forma de comunicação. E, quer dizer, porque assim, o maior retorno do discurso do político, na verdade, é a eleição, né, lá na frente. É o retorno que ele tem prático da história. O que você está falando é que você vai mapeando ao longo do trajeto a reação do público por aplauso, como você falou, por manifestação, por olhar. Você vai olhando todos esses aspectos e vai municiando esse político e fala, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você chega a fazer alguma análise, alguma entrevista com o público depois, ou o teu papel limita a orientar só o político? Não, meu papel é de treinamento. Treinamento. Eu não trabalho ativamente em campanhas. Tá. Né? Teria que entender o motivo dessa pesquisa. Né? O motivo dessa pesquisa é criou vínculo ou não. Isso a gente pode pesquisar, mas também é perceptível. Né? Eu acho que seria muito oneroso fazer uma pesquisa toda vez que se encerra um discurso, até porque você está no calor da emoção. Né? Não se faz pesquisa de opinião pública num calor de um fenômeno nacional, porque essa pesquisa vai estar enviesada pelo calor do momento. Então, a boa oratória é aquela que fica, né? Então, eu estou lá, estou ouvindo meu candidato, eu me empolgo, eu me emociono, eu saio emocionado e depois eu consegui manter essa relação, esse vínculo. Mesma coisa, liderança corporativa, né? Eu consigo manter o vínculo para além de uma reunião, né? Eu consigo manter a disposição da equipe, eu consigo sustentar isso para além da minha presença pessoal, ou não, né? Eu sou um showman. Eu chego, empolgo todo mundo vai embora e esquece. Então, voltando, né, para responder a sua pergunta, é isso. Eu faço a parte do treinamento. O que te levou? Você tem 2 pontos muito cruciais, né, na tua trajetória das suas mentorias, do seu trabalho e treinamento, né? Você tem o político e você tem o empresarial. Sim. Tá? Você percebeu um viés nisso ou é um assunto que te traz assim, um despertar de melhoria, de qualidade? Ou você falou, pô, isso aqui tem um gap, eu posso consertar isso aqui? Vamos lá. No corporativo, qual que é o gap? A gente está sofrendo uma grande transição em termos de tecnologia e de demandas de liderança para se adaptarem a essas tecnologias, a esse mundo, às gerações diferentes. E, vamos dizer, o gap é como é que se treina essas pessoas? Então, eu constatei, essas são as características da liderança do futuro. Tá bom, como que você prepara? Né? Como é que você treina alguém para um soft skill? Então, esse gap ali, eu, né, mais ou menos já tinha pré-estabelecido um formato e falava, isso serve. Serve, né? Serviu, a gente faz isso com muito sucesso. Gosto muito desse trabalho. E, para o lado político, o gap é a polarização. Então, a gente entra em um momento de um discurso que ele é polarizado. Ou eu falo aqui, ou eu falo aqui. Historicamente, os grandes políticos de sucesso nunca fizeram isso. Se fizeram e obtiveram sucesso, foi pontual, foi curto. A longevidade política é uma longevidade de uma pessoa que tende a agregar e não a segregar.
Então, eu vi, né? Identifiquei esses 2 gaps, falei, o meu serviço, o meu trabalho, ele funciona aqui, né? Ele consegue, tem algo que a gente consegue transformar aqui. E é legal, né? Porque o resultado do trabalho é um trabalho que eu ensino a não segregar. Assim, o seu sucesso político, o seu sucesso como liderança corporativa, ele precisa agregar as pessoas. Né? Mas o meu público já não é esse. Tá bom. Então, o seu público ele é polarizado, saiba que você vai ter um eleitorado menor, né? Talvez uma vida política menor, mas, sei lá, vereador, né? Talvez almejar um cargo estadual. Depende muito também do que a pessoa quer, né? Eu sempre oriento, né, para um viés de longevidade política, né? De uma longevidade de carreira de liderança. E sempre isso. Vamos agregar. Quer dizer, o que você está falando hoje, o que está em pauta é uma coisa binária, 0-1, ou eu estou aqui ou não estou, né? E o que você está falando é que isso, o binário não é longevo, quer dizer, o binário ele tem um tempo curto. Tem. Porque você pega só metade do público, você não agrega. E aí você acaba estimulando o outro lado a continuar te desafiando politicamente. Quer dizer, se você conseguir estar dos dois lados do binário, né, entre o 0 e o 1, você está conseguindo agregar e melhorar. E é assim que você orienta o... Sempre. E isso vale para empresarial também? Essa polarização política, no sentido de valores, supostamente não está presente na relação corporativa. Lá é uma relação objetiva, produtiva, é utilitária. A gente tem esse projeto, né? Esse projeto ele tem que ter um sucesso, ele tem que ter um lucro. A gente tem métricas para avaliar isso, a gente tem que alcançar. Então tem um objetivo orientado. A gente tem que chegar lá. E como eu já tenho minha equipe, obviamente eu não preciso do seu voto, né? Eu já estou no cargo. Então eu preciso conduzir essa equipe e não captar a atenção e o voto. Acaba sendo uma relação mais pessoal, porque eu estou no dia a dia ali, o tempo todo. Acaba sendo uma relação mais direta, que você pode ou não cair numa relação, inclusive pessoal com a pessoa, né? Eu saio aqui, eu vou fazer um happy hour, né? A gente se torna amigos de trabalho. Então, eu tenho que estar muito mais perto, próximo da pessoa, uma relação pessoal. E eu tenho que evitar a todo custo uma polarização que seja política, né? Trazer esse assunto à tona. Então, eu tenho que me concentrar no resultado do meu trabalho, na eficiência do meu trabalho ali, né? É muito fácil você desviar para esse campo. Então, na prática, não deveria ter nenhuma forma de confronto ou de polarização política no mundo corporativo, né? Obviamente que a gente sabe que existe, né, brigas entre departamentos, entre setores, entre equipes, e, em geral, uma liderança ruim estimula essa competitividade interna, né? Todo mundo ali está no mesmo barco. Então, da mesma forma, né, só que com valores diferentes, o líder ele tem que agregar, ele tem que juntar, ele tem que unir. Agora, você falou no começo aqui da nossa conversa, você falou sobre uma necessidade latente que as pessoas têm que ter hoje, que é criatividade. Sim. Tá? Essa criatividade no mundo dos negócios, ela é mais fácil de entender. Essa criatividade para a política é necessária? Como é que ela seria? Na política, ela funciona de uma forma intuitiva, com uma capacidade muito grande de improvisação. Eu vou orientado para um debate.
o debate ele não vai estar dentro da minha orientação, né? Eu tenho um apoio, um suporte. Eu preciso antecipar situações adversas, eu preciso contornar obstáculos, né? Vão tentar me enquadrar, eu preciso sair. Então, na política, né, tudo. A gente precisa ter uma capacidade de conseguir contornar adversidades muito rápido e de forma muito eficiente. A criatividade é, vamos dizer, uma habilidade que me ajuda a executar isso. Na política, eu acho que talvez seja até mais rápido, porque você está exposto, que está na frente de uma câmera, de um microfone, de um público. Então, você tem que ter uma capacidade muito rápida de se adaptar, né? No mundo empresarial, não, eu consigo fazer um treinamento mais extenso, a pessoa vai evoluindo aos poucos, ela não está tão exposta. Mas, de qualquer forma, eu acho que é vamos dizer, uma característica necessária universal para todos. E, sem ser a criatividade, quais são os outros pontos que você desenvolve ou que você busca nesse seu trabalho com os políticos e com os empresários? Muitos, né? Vamos por partes. Inteligência emocional. Não posso me perder em emoções, né? Tenho que estar orientado no meu objetivo. E eu faço uso, preciso dessa emoção aqui para conversar com ele. Vou usar. Agora, uma moda de inteligência situacional, né? O que é isso? Eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo na sala. Eu sei o que cada um está fazendo, o que está acontecendo, né? Se eu estou no espaço de liderança, eu consigo reorientar o que está acontecendo. Consigo manter uma atenção, digamos, 360. Capacidades de comunicação, competências comunicativas, né? Oratória, expressão corporal, contato com o público, né? Vínculo, carisma, expressão oral, falei, né? Acho Sim. que tudo tá junto. Relaxamento, né? E combate ao estresse, né? Eu tenho uma autopercepção se eu me estresso ou não. O que acontece se eu me vejo pressionado? Sei lá, um prazo muito curto. Eu consigo manter minha orientação ou eu me perco? Que mais? A gente trabalha também capacidade de concentração, diferente de atenção, né? A concentração é aqui, eu comigo, e a atenção é com todos. Os vínculos carismáticos, né? O que é os vínculos carismáticos? É a capacidade que eu tenho de atrair o outro para mim. Só que, qual que é o segredo, né? Eu não posso atrair o outro porque eu quero isso, né? Para me vangloriar, para me gabar. Preciso atrair o outro porque eu tenho que transformar ele. Esse é o segredo de uma liderança bem feita, né? Eu atraio a pessoa porque eu vou agir sobre ela para transformar ela. Né? Que nem eu falei, né? Eu transformo alguém para além da minha presença, para além do meu discurso. São competências de carisma, propriamente. Né? Não preciso ser um rockstar, né? Mas eu tenho que ter uma relação boa em que eu consigo atuar e guiar essa pessoa. Se são basicamente o que a gente trabalha. A partir daí se ramifica para questões individuais. É onde o individual aparece. Então, para eu conseguir isso, pessoalmente, eu encaro um obstáculo, né? Eu não consigo falar em público. Não consigo, a voz não sai, tal, sai baixa, tal. Aí você vai ver por quê. Porque a pessoa não usa o diafragma. Você está respirando? Não, não estou. Uma característica individual. Aí eu não consigo falar em público. Por quê? Você vai ver a pessoa sofre de um problema na coluna, que a dor dela
atrapalha vamos dizer, um desenvolvimento de pensamento para ela falar em público. Então, essas são as características individuais, né? Aí aparece pessoa por pessoa, né? A gente tem que trabalhar esse aspecto. E me diz uma coisa, você nessa tua mentoria, nessa identificação das pessoas, nessa identificação das potencialidades que a pessoa pode demonstrar e pode mostrar para a gente, teve algum caso, né? Ou, claro, deve ter mais de um caso, mas tem caso que você possa compartilhar aqui com a gente que teve uma relevante mudança na trajetória da pessoa ou do jeito de se comunicar, seja político, seja empresário, o que você puder compartilhar com a gente. Se tiver mais que um caso também pode ficar à vontade. Tem todos, tá? Todo mundo que trabalha comigo tem uma mudança muito grande e perceptível. Talvez, eu vou dizer que a que mais me impactou, tá? Trabalhei com um CEO e esse CEO ele estava muito exposto. Ele tinha que dialogar com vários níveis de produção, talvez num único dia, numa única semana. Ele era muito tímido. Ele tinha que ter uma presença constante em palco, em eventos. Fiz um trabalho com ele 6 horas. Consecutivas. Tá? Intenso, um dia inteiro. Tá. Um dia inteiro. Ele falou que subiu no palco, semana seguinte, outra pessoa. Falou irreconhecível. Né? Na verdade, ele era irreconhecível para ele porque ele estava se descobrindo dentro dessa posição, certo? Mas ele falou, termos agora de palco, de exposição de palco, fantástico, fantástico. Em 6 horas de trabalho. É bastante tempo, né? 6 horas de trabalho. Você vai abordar muitas coisas com ele. Sim, mas tem gente que, para ter esse resultado, né? Depende do grau de aceitação da pessoa a respeito dela mesma. Então, eu posso trabalhar 6 horas com alguém que não está interessado. Não vai acontecer nada. A gente vai ficar martelando, não vai acontecer nada. Me diz uma coisa. Nessa sua especialidade, nessa conexão, por exemplo, de político com o público, né? essa conversa, tem algum erro comum e recorrente que os políticos cometem nessa comunicação? Tem, não só políticos, todos. A ideia de que a gente tem que se encaixar no modelo. Então, o fulano de tal é um grande líder. Eu tenho que falar igual a ele. Né? Eu crio uma ideia estética do que é uma liderança e eu incorporo isso. Como se fosse uma máscara. Quando eu faço isso, eu vou me abster das minhas próprias qualidades internas, da minha autenticidade e individualidade, e eu vou fingir ser outro. Pelo comportamento, pela voz, pelo corpo, pela postura. Isso, né, apesar de ser bonito, né, porque é uma qualidade estética, a gente perde em vínculo, porque soa falso. Então, se eu me pretendo algo, né, e eu incorporo isso, você me ouvindo vai sentir um desconforto. Vai falar, legal, ele tem a voz, ele tem a pose, ele manda, mas tem algo que não me desce. Né? Esse pequeno desconforto é essa sensação de falsidade. Isso acontece na política, no mundo corporativo, né? Em casa mesmo, sabe? O que é, não sei, ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Né? A gente imagina uma ideia estética, uma máscara estética e incorpora ela.
anulando qualquer ideia de autenticidade, de criatividade, de intuição, né? De possibilidade de lidar com o imprevisto. Então, vamos dizer, a gente se anula buscando uma imagem exterior. Esse é o principal erro de todos nós. Quer ter uma referência que não é a sua referência, na verdade. Eu quero ser igual ao outro, eu tenho que fazer a imitação, né? Ser um programa cômico de imitar os bordões do outro. Exatamente. Então, o que você está falando é, não imite os bordões do outro, tenha a sua própria identidade, crie sua própria identidade. Esse é o ponto. E daí, toda essa tua trajetória, todo esse teu conhecimento, tudo isso, você criou o programa Choque de Vida. Isso. O que te levou a criar o Choque de Vida e por que esse nome tão disruptivo? O Choque de Vida, ele começou na pandemia. Então, logo no início da pandemia, eu comecei a receber demandas de psicólogos, essencialmente falar, o pessoal está enlouquecendo no home office. Bom, vamos ver por quê, né? Falta de rotina. Então, a pessoa perdeu a rotina matinal. Ela não acorda, vai pro banho, se arruma, tal. Acorda, abre o note, começa a trabalhar. A falta de sociabilização. Ela não bate mais papo, ela não toma um cafezinho com alguém, ela não cumprimenta. Só para citar 2 fatores, tá? E aí me pediram, falaram, você não consegue bolar algo que a gente consegue devolver isso para as pessoas? Aí eu bolei. Na época chamava choque matinal. Né? A ideia de você tomar um choque de manhã. Que a gente tentava despertar as pessoas fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. Né? Para ela estar pronta para ingressar no trabalho. Resolveu. E a gente conseguiu aumentar a produtividade no período matinal dessas pessoas. Então, não só a gente conseguiu lidar com as demandas, mas a gente conseguiu até deixá-las até mais bem preparadas para o trabalho matinal. Esse é o processo do choque de vida? Quer dizer, eu queria entender um pouquinho mais. Como é que você trabalha esse processo da manhã, que no começo era o choque da manhã, sim, né? Sim. Como é que você trabalha isso? A gente parte do princípio que toda ação precisa de 4 elementos amarrados. Tá? Primeiro, movimento. Sensação, sentimento e pensamento. Então, eu estou aqui te escutando. Né? Eu vou usar uma sensação. Né? Ouvindo. E eu vou te ouvir. Aqui, ó. Te ouvindo. Não estou prestando atenção. Por quê? Porque a base disso é o meu corpo. É o movimento. Então, eu estou disposto aqui a te escutar. O mesmo acontece para qualquer outra coisa. Né? Vou realizar um trabalho intelectual. Vou estudar. Né? Será que eu consigo ter o mesmo rendimento? Né? Pronto, aqui, estudando, consciente do meu corpo, relaxado, né? Deitado na cama, lendo. Então, não importa o que a gente for fazer. A base de tudo é o corpo. O corpo que vai sustentar isso. Né? A emoção, né? Os sentimentos. Não, hoje eu não estou bem, eu não vou fazer. Não, começa pelo corpo. Então, o corpo te conduz, apesar de você ter a consciência. Não, hoje eu não estava muito afim, mas eu estou executando. Então, tudo que a gente for trabalhar, qualquer característica, seja oratória, de carisma, qualquer coisa, a base é o corpo. Então, eu preciso começar treinando o corpo e, através disso, eu vou desconstruindo essas imagens, essas outras incorporações, essas máscaras que as pessoas colocam sobre si. Né? Que, obviamente,
Se eu incorporo uma ideia estética para eu me anular, eu vou anular o corpo, né? De alguma forma, o corpo vai sair dessa ação. Então, a gente sempre começa trabalhando o corpo, trabalhando os sentidos, trabalhando as emoções, né? Que seja para reconhecer e não ser liderada ou guiada por elas. E, por último, pensamento, né? Jogos rápidos de pensamento, de exercício. Como que a gente faz isso? Eu trouxe para te mostrar. A gente ajuda alguém a vestir uma máscara. Né? É até engraçado, porque a minha ideia Interessante. é perder, né? Abrir mão das máscaras, e a gente oferece uma. Essa é uma máscara neutra, muito usada em exercícios teatrais, um treinamento base de ator, e eu acabei incorporando ela para fazer o treinamento de liderança. Então a gente oferece à pessoa a possibilidade de colocar uma máscara física, né? E aí, Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Uma máscara, ela realmente, como você falou, não tem expressão, né? Não tem. A expressão tá dentro da pessoa, né? Aliás, isso aqui tá me lembrando uma coisa, né? A máscara é o princípio, é a etimologia da palavra sincero. É sincero, eu acho. O que eu falo é que ela é o princípio da palavra persona, né? Mas o sincero, pelo que eu me lembro, é porque é o seguinte: as máscaras antigamente eram feitas com alguns materiais, mas o principal que dava liga era a cera de abelha. A cera de abelha. Então, ela era feita de cera. E o sincero é aquilo que está sem a cera. Então, eu vou ser o sincero. Legal. Porque está sem a cera, você está sem. Então, você seria o sincero porque você estaria atrás das máscaras, sim, né? Sim. O que é. Mas continua, por favor. Não, faz total sentido, porque a nossa ideia é essa. A gente veste ela, né? Para ter a consciência que a gente está vestindo. E aí ter a possibilidade de tirar, né? Fisicamente e figurativamente, né? Um exemplo. Vou vestir a máscara e vou caminhar. Tá? Geralmente, o primeiro exercício que a gente chama, né, que é a introdução, é uma passarela. A pessoa só vai caminhar com a máscara. E o que é muito comum as pessoas ficam nervosas. E o que acontece diante do imprevisto? Com qualquer um. Eu acabei de te conhecer, né? Imprevisto. O que eu vou fazer? Vou acessar minha memória e eu basicamente vou ter 3 respostas intuitivas, tá? Ou eu vou te atacar, ou seja, entrar num conflito com você, ou eu vou fugir, ficar na defensiva, né? Ou a gente vai fazer uma amizade. Vou estar aberto. Quando alguém veste a máscara, ela vai tentar se proteger. Então, ou ela vai assumir uma postura, né, defensiva ou agressiva. É muito comum ver deboche, né, descaso, ou anulação mesmo, né? A pessoa enrijece, fica dura, né? Ou ela fica mole, tenta se largar, se abandonar. Essa é a primeira máscara. Como que eu lido com essa primeira situação adversa? O que vai revelar isso? A máscara. Né? Porque, a princípio, eu estou anulando toda expressão facial, né? A voz, eu anulo ela também, e eu estudo só o corpo. Qual que é essa primeira máscara que a gente vai tirar? Né? Só tira a máscara, ela vai contar o que ela viveu ali, naquele momento. Né? Tem gente que viaja, vai para outro lugar. A ideia é essa, sabe? Quanto mais absurda foi a resposta, mais legal é para trabalhar. E aí a gente fala, ó, não foi isso que aconteceu, né? Você está imaginando uma coisa que não aconteceu aqui pra gente. O que aconteceu foi isso. Você lidou de tal forma, tal. E a gente considera esse aspecto, né, de autoconhecimento como esse abandono de uma máscara imaginada. Né? Esse é o trabalho. Né? Você acha, ou você tem como medir a evolução
de uma pessoa que passa pelo choque de vida? Tem alguma métrica, algum jeito de você medir? Ou só no final é a satisfação da pessoa? Não, eu estou me sentindo bem. A pessoa tem uma autopercepção muito rápida. Estou percebendo isso, estou lidando melhor com isso, estou falando melhor. Então, o feedback pessoal é a melhor devolutiva que tem. Quando a gente vai trabalhar a equipe, team building, a gente faz uma avaliação sociométrica. Então, quando é team building, a gente tem que dar uma devolutiva para a empresa, para o RH, para a liderança. E ainda é um lugar que gosta muito de números, né? Então, a gente consegue quantificar isso de uma forma comparativa. Então, eu passo questionários tal, e a gente estabelece notas. Quão bem é a comunicação da sua equipe? Né? A pessoa avalia. Vale 5. 3 meses, outro trabalho, outra avaliação. Agora eu vou avaliar 7. Então a gente tem essa comparação métrica, né? Ela é muito mais, serve muito mais para avaliar uma evolução do que propriamente te dar uma certeza quantificável, né? Tipo, o que é uma comunicação nota 8? Abstrato. Mas ela torna objetiva se a pessoa avaliou antes que a comunicação era nota 3. Então, isso a gente consegue, né? Chama avaliação sociométrica. Esse é o termo técnico. Maurício, chega a hora do programa que a gente pede o presente. E o presente que eu peço sempre é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui, quem está nos assistindo. O melhor conselho é o resumo de tudo que eu falei agora, né? Que é autenticidade. Seja autêntico. Como que eu lidero? Da minha forma. Né? Da forma do Luiz, da forma do Maurício, mas eu mesmo liderando. A autenticidade é o melhor conselho que posso dar. Que legal. Maurício, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente um papo muito diferente, muito inovador para a gente aqui sobre esse viés de juntar arte com oratória, com esse tipo de situação e a tua brilhante iniciativa de começar o Choque de Vida. Eu agradeço pelo convite, uma experiência muito legal e toda oportunidade que eu tiver, né, para divulgar o trabalho, para divulgar a máscara, eu aceito, porque tem um resultado muito fantástico para todo mundo. Muito obrigado. Agradeço você também que nos assistiu até agora. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.